O assunto agora é economia. Seguindo a tendência da semana anterior, os especialistas do mercado voltaram a projetar nova alta na inflação e um recuo no PIB. A gente recebe agora a Denise Campos de Toledo. Denise, quais são os destaques do relatório Focus? Olá, Adriana, bom dia. Pois é, a gente tem visto há várias semanas consecutivas essa tendência do mercado financeiro, especialmente em relação à elevação da projeção de inflação, porque cada semana é um fato novo que vai influenciando esse comportamento. A gente tem visto aí remarcações de preços, ainda um desequilíbrio entre oferta e demanda no setor industrial. Nós tivemos até queda de preços de commodities no exterior, o que teve repercussão negativa em bolsa, mas isso não teve repercussão tão forte aqui no Brasil na formação de preços, porque nós ainda temos o dólar num patamar muito alto, influenciando essa formação de preços, tem impacto de tarifas, aumento de energia. Então, sucessivamente, nós temos um reforço nessas projeções do mercado. Agora, o mercado prevê IPCA deste ano em 7,11%, lembrando que o teto da meta, margem de tolerância, é 5,25%, e ele elevou também o do ano que vem, o que é mais preocupante, subiu para 3,93%. Semana passada estava em 3,90%, e a gente sabe que todo o trabalho do Banco Central com a elevação da taxa básica de juros é criar um ambiente que garanta o cumprimento da meta no ano que vem, que é 3,5%, derrubando a inflação para esse nível. Então, quando você vê essas pressões em prazo mais longo, isso tende a reforçar ou a desconfiança em relação à capacidade de o Banco Central conseguir mesmo controlar a inflação, ou a expectativa de mais aumento da Selic. Por enquanto, o Focus mantém a projeção de taxa básica em 7,5% neste e no próximo ano. E uma outra luz amarela que a gente tem visto aí no relatório Focus são os cortes nas projeções de crescimento da economia. Para este ano, agora a previsão do PIB está em 5,27%, para o ano que vem na faixa de 2%, mas na semana passada tivemos reuniões entre analistas de mercado financeiro, muitos analistas e o Banco Central, os diretores. Isso acontece com bastante frequência, até para que o Banco Central tenha uma referência mais relevante aí do que está acontecendo de fato com as projeções, não é? Porque são analistas que estudam as condições da economia. E vários alertaram para a possibilidade de a economia crescer no ano que vem apenas 1,5%, porque tem uma combinação de juros e inflação em alta, isso atrapalha muito o consumo, que ainda enfrenta as consequências do desemprego elevado, tem toda essa instabilidade política fazendo com que o dólar se mantenha quase que em linhas gerais aí numa trajetória de alta. Nós temos pontos de baixa, isso aconteceu no fechamento da semana passada, mas o dólar piora muito as perspectivas de comportamento da inflação, e tudo isso atrapalha também a condição de investimento, né? O investidor fica muito mais cauteloso quando você tem um clima político mais nebuloso, que é o que a gente tem visto aqui no Brasil, né? E Denise, hoje, segunda-feira, o mercado também vem com um movimento muito instável. Qual a expectativa para essa abertura de hoje e para a abertura da semana? Olha, a expectativa é de instabilidade ainda, porque tem vários fatores que podem pressionar os negócios. Tem a nova tentativa de se levar à votação a reforma tributária ou reforma do imposto de renda. Houve negociações no final de semana, mas quando se agrada de um lado, desagrada do outro. Agora há uma tentativa de convencer os secretários de Estado através de uma redução menor do imposto de renda para as empresas. Os estados querem que o governo corte mais aquela fatia da contribuição social sobre o lucro líquido que não é repartida com estados e municípios. Então, se tiver que fazer ajuste para as empresas, que faça de uma forma que estados e municípios não percam muito do bolo que é distribuído em termos de arrecadação, não é? Só que aí as empresas reclamam, alegam para o risco de aumento de carga tributária no momento em que ainda enfrentam dificuldades decorrentes da pandemia, né? Juntando todas essas mudanças. Então, a situação ainda está muito mal resolvida. Tem a sinalização de os precatórios, caso não haja esse parcelamento, aprovação da PEC, deles ficarem fora do teto de gastos, o que é um recado muito ruim em termos de compromisso com o ajuste das contas públicas, responsabilidade fiscal. Então, tudo isso está muito mal resolvido, fora o ambiente político, não é? Que nós tivemos aí, depois do fechamento do mercado na sexta-feira, a apresentação do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, e agora deve vir contra Barroso também. O mercado também sente muitos reflexos do ambiente político. Só que nós temos uma abertura de semana melhor no exterior, por enquanto bolsas em alta, o dólar em queda, e isso vai refletir aqui no Brasil, com o dólar numa leve queda, cotado aí quase no fechamento da semana passada, que já foi com recuo, mas agora está na faixa dos R$ 5,37. Mas é só a abertura dos negócios, né? Vamos acompanhar tudo isso.